noite a todos e todas. Iniciamos aqui o nosso momento de estudo da noite de hoje. Como todos e todas podem ver, hoje teremos a exposição de Simval, baseado no em textos de Emmanuel, A Morte e a Própria Vida numa Nova Direção. Então, para darmos início ao nosso trabalho, eu vou pedir a Ricardo Fortes, nosso Ricardo, que faça a nossa prece de início. Jesus amado, mais uma vez reunidos em seu nome, desejamos aprender com o ensino da doutrina espírita que nos fortalece, nos orienta e nos educa no caminho da evolução moral e intelectual. Que você, Senhor, possa iluminar todos, especialmente o nosso Simval, que vai ministrar a facilitação de hoje, e a nós outros, para que possamos receber as suas bênçãos e a aprendizagem desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá, Simval, com o trabalho de hoje. Canal aberto, Simval, boa exposição, Deus te abençoe. Boa noite a todos e todas. Que a paz do Cristo seja conosco e que os bons espíritos nos iluminem para sermos fiéis a esta doutrina santa e bendita, que muitos têm ajudado na caminhada, especialmente nesta agora. A nossa ideia hoje é fazer uma reflexão a respeito do tema da morte, baseado em alguns textos de Emmanuel. Nós temos diversas formas de abordar esse tema. Na verdade, é um tema muito vasto, né? Desde da aproximação da morte, do desencarne, até o próprio momento em que a gente passa por ela, o que acontece depois, como é que a gente se prepara para a volta, enfim. Se fôssemos reunir tudo o que Emmanuel escreveu através de Chico a respeito desse tema, teríamos que fazer um verdadeiro seminário. Mas, então, tivemos que escolher uma abordagem. E aí, dentre todas, a que eu achei que seria mais apropriada para hoje, está refletido aí nesse primeiro slide, né, em que Emmanuel diz que a morte é a própria vida, porém numa nova direção, né? Então, nós vamos abordar esse tema morte fazendo uma correlação direta entre a nossa vida, quando eu chamo vida aqui, vamos falar a nossa existência encarnada, porque nós vamos ver ao longo da apresentação em que é ela quem realmente vai determinar, seja o momento da passagem, como nós entraremos, né, no outro plano, seja como lá nos comportaremos. Então, primeiramente, vamos entender aqui o seguinte: nós estamos falando aqui de morte como sendo a extinção da vida corpórea. Então, sempre que falarmos de morte aqui, nós estamos falando o seguinte: é a cessação da vida do corpo físico. Nós, espíritas, entendemos que nós sobrevivemos à morte do corpo, porque não somos o corpo, nós somos um espírito imortal. Então, a morte implica necessariamente no retorno à vida no plano espiritual. Por isso que Emmanuel nos diz que a morte é a própria vida, porém numa nova direção. Então, este conceito, que deve ser assimilado por nós, mas não somente racionalmente, mas ele deve ser realmente sentido, né? Este sentimento de que a vida não cessa, a vida não acaba. Acaba a existência do corpo, acaba aquela existência que nós estávamos enquanto encarnados. Nós então mudamos de plano, né? Mas a vida é uma só. Então, tomar consciência dessa realidade muda completamente a nossa perspectiva diante do futuro, né? Ainda mais
se nós acrescentarmos uma outra realidade, que a doutrina nos ensina também, que nós estamos inseridos, nós estamos imersos em um universo que ele é, acima de tudo, ele tem uma ordem, ele tem justiça e ele tem amor, ele tem misericórdia. Então, quando nós nos deparamos com essa realidade, né, de que nós somos seres imortais, não somos eternos, porque nós tivemos um começo. Eterno é o que não tem nem começo nem fim. Mas, uma vez criados, somos imortais. Uma outra questão que se desenrola dessa é que as existências, elas são solidárias. É muito importante nós não perdermos isso de vista. Ou seja, há um fio de continuidade entre uma existência e outra, passando, obviamente, pelo nosso mundo original, que é o mundo espiritual. Este mundo material não é o nosso mundo original, né? Aqui nós estamos de passagem. Quando voltamos para lá, estamos voltando para a nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro domicílio. Porém, existe um fio que une todas essas existências, porque a vida é apenas uma. Apesar de não nos lembrarmos das existências passadas, e esta falta de lembrança, ela não somente ocorre quando estamos encarnados, ela também ocorre no momento em que estamos desencarnados. Não vamos abordar isso agora, mas ela está atuante dentro de nós, ela pulsa dentro de nós. Em algumas vezes conseguimos lembrar algumas coisas, mas mesmo que não lembremos, ela influencia e muito na nossa vida em ambos os planos. Rui, você pode passar o próximo, por favor? Aqui uma outra frase de Emmanuel, em que ele diz que a morte, sendo a desencarnação da alma, nem sempre é a libertação do espírito. Então, dentro do conceito da doutrina espírita, a alma é o espírito enquanto encarnado, né? Quando ele desencarna, então, nós temos aí uma libertação dos laços que unem o perispírito, que é o nosso corpo imaterial, é o nosso corpo que nós utilizamos quando estamos no plano espiritual. Ele é o modelo organizador biológico do nosso corpo físico, né? Então, quando cessa a vida do corpo, começa então um desligamento célula a célula deste perispírito, desse nosso corpo espiritual, para o corpo físico. Porém, Emmanuel ressalta aqui que nem sempre é a libertação do espírito. Significa que ele fica preso ao corpo físico? Em algumas situações, sim. Em algumas situações, ele se demora para se libertar. Em outras, se desliga quase que automaticamente, né? Porém, mesmo libertos deste corpo físico, mesmo assim, rompido todos os laços, né, que nos une ao corpo que já não tem mais vida, o espírito ainda pode ficar numa situação de muita ligação, muita conexão a este plano mais denso, né? Vamos chamar assim, a zona do plano espiritual que está mais materializada, que está mais ligada à crosta do nosso planeta. Por que isso? Porque tem uma frase de Emmanuel que diz assim: as portas do sepulcro geralmente não acolhem criaturas purificadas a caminho do céu. Na nossa maioria, somos espíritos imperfeitos, né? Somos espíritos endividados, somos espíritos que temos doenças da alma, que se refletem em doenças do corpo, que precisam ser tratadas, né? Alguns ainda têm um apego muito grande ao corpo e a tudo que é material. Então, nós temos aí os vícios de todas as naturezas, nós temos os apegos às posses materiais, é comum. Uma pessoa que é muito ligada nas suas posses, ao desencarnar, querer se manter conectada a ela, né, a elas.
Então, se mantém preso às suas posses ou às suas paixões, né? Às vezes é uma paixão por uma outra pessoa e que, mesmo desencarnado, o espírito não quer sair de perto da pessoa, né? Nós temos diversos exemplos desses em nossas reuniões mediúnicas, em que, às vezes, é o espírito que não se deu conta realmente que desencarnou, e então ele diz que não sabe por que não ouvem ele, por que não veem ele, né? Mas em outros momentos eles têm plena consciência de que estão desencarnados, mas não querem sair daquela relação, de posse, seja algo material, seja algum ente. Então, a libertação do espírito realmente ela só vai se dar a partir do momento em que nós consigamos, então, afrouxar realmente esses laços, não perispírito, corpo físico, mas os laços de nossa mente, né? Os laços de nossa consciência com aquilo que é material. E, Rui, por favor, você passa para o próximo? Então, além da morte do corpo, o espírito prossegue atendendo aos condicionamentos indispensáveis à conquista da evolução, que não dá saltos. Todos esses slides são frases que foram pinçadas de textos variados de Emmanuel. Então, elas estão aqui para nos chamar a atenção para algum tema e a gente vai, então, discorrendo em cima dele. Então, além da morte do corpo, ou seja, após a morte do corpo, o espírito prossegue atendendo aos condicionamentos indispensáveis à conquista da sua própria evolução, porque a evolução não dá saltos. Ou seja, não é porque nós desencarnamos que nós vamos mudar completamente a nossa consciência de uma hora para outra, né? Aquilo que nós levamos anos construindo, né, as nossas construções mentais aqui, enquanto encarnados, elas simplesmente não desaparecerão como num passe de mágica pelo fato de nós mudarmos de plano, né? Óbvio que este choque da desencarnação pode proporciona mesmo, né, em algum momento, uma reflexão sobre tudo aquilo que fizemos ou que deixamos de fazer aqui. E aí vem, às vezes ficamos paralisados, né, em culpas, em remorsos. Porém, a nossa necessidade de aprendizado, ela continua. Assim como, ao encarnar, nós encarnamos numa determinada família, numa determinada cidade, num determinado cenário econômico, financeiro, social, né? Tudo isto detalhadamente planejado, né? para que nós aproveitássemos esses momentos em função do que precisamos aprender ou do que precisamos nos libertar. Assim também quando passamos para o plano espiritual, né? Nós teremos que facear, nós teremos que encarar essa nossa realidade, porque ela estará em linha sempre com a nossa necessidade de evolução. Não me soa bem a ideia de castigo, ou melhor, a ideia de punição, né? Eu tenho certeza que o universo, que o Pai maior, né, que é todo justiça, mas também é todo misericórdia, no momento em que é permitido que nós passemos por determinadas dificuldades que nós próprios criamos ou que nós próprios pedimos, né, estamos ali diante de uma situação pedagógica, né? A dor, o sofrimento, é um recurso pedagógico, a dificuldade, né? É um recurso pedagógico quando nós não conseguimos caminhar para frente pela estrada do amor. Então, esta justiça, né, que nós trazemos imanente, lembra que o texto que li uma parte no comentário, acho que da
da última terça-feira, essa justiça que está em nós, porque nós fomos criados à semelhança de Deus, no sentido de que em nós existe a centelha que é divina. Então, esta justiça e esse julgador, ela está dentro de nós mesmos, né? Quando nós retornamos do plano material da Terra para o mundo espiritual, e que nós caímos em si, né, nas responsabilidades, né, decorrentes de tudo que pensamos, agimos, fizemos, né, é como se nós estivéssemos fazendo uma espécie de um inventário da situação toda e, normalmente, né, nós rogamos, nós pedimos, né, os meios para que possamos resgatá-los. Então, existe aí toda uma preparação que é feita no plano espiritual para que a gente possa chegar numa nova encarnação com proveito. O próximo, Rui, por favor. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside segundo as nossas próprias concepções. Então, eis aqui talvez assim o cerne da nossa exposição de hoje, ou o elemento que realmente ele a nós espíritos quando estamos prestes a reencarnar. Esta cartilha verbal, ela foi então escrita a pedido do grupo onde estava Chico Xavier, e eles então editaram esse livro chamado Pensamento e Vida. É um livro que eu recomendo para todos, é um livro bastante lúcido. Neste livro, Emmanuel diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, o nosso pensamento cria exatamente a vida que nós procuramos através de um reflexo de nós mesmos. Então, a nossa vida é o reflexo daquilo que nós estamos pensando, né? Ele espelha o pensamento. Daí a necessidade de se educar esta mente, né? De não deixar que a mente corra solta, desordenada. Nós estamos no mundo hoje que, acho que desde o advento do Windows, né, que significa abrir várias janelas numa mesma área de trabalho, o ser humano também veio abrindo diversas janelas na sua vida, né, e faz 300.000 coisas ao mesmo tempo. Então, essa perda de foco no que está fazendo deixa a mente muito deseducada. E na hora que nós precisamos trazê-la para dar foco, ela age como um cavalo chucro e não aceita muito bem esse cabresto, né? Porém, nenhum de nós vive fora do que Emmanuel chama de um movimento de permuta incessante. A todo momento, a todo instante, nós estamos trocando, né? Nós estamos permutando, nós estamos compartilhando ondas de pensamento. Neste mesmo livro, Emmanuel chama a atenção de algo interessante, que para eles, espíritos, o sentimento não está dissociado do pensamento. Não existe pensamento sem sentimento. Então, tudo nasce com um estímulo que gera uma emoção, né? Que gera uma ideia, que gera um pensamento. Aí já está carregado do nosso sentimento ou da nossa intenção. Então, em uma outra frase, ele vai dizer assim: a imaginação, nossa imaginação, é o arquiteto do nosso verdadeiro domicílio.
se aqui encarnados moramos numa casa que foi projetada por um arquiteto, fora deste plano material, o nosso verdadeiro domicílio vai ter como arquiteto a nossa imaginação. Então, quando na última quinta-feira Marconi falou para a gente do Vale dos Suicidas, é uma criação, como ele falou, conjunta de diversos espíritos ligados por uma linha que é comum a todos eles, que foi tirar a própria vida, atentar contra a própria vida, e se cria realmente um ambiente de sombras, assim como as cidades espirituais são projeções da mente também de espíritos que vibram no bem. O nosso próprio planeta Terra, né, ele foi constituído, estes átomos todos foram agrupados, né, nesse orbe material, fruto do pensamento do Espírito que, encarnado entre nós, chamou-se Jesus de Nazaré, que é o nosso governador planetário, né? Então, ele e uma equipe projetou, pensou, concebeu, arquitetou o planeta para receber-nos, né? Como almas, como filhos espirituais, mas como irmãos em Deus, em evolução. Então, nós vamos respirar uma atmosfera de bem ou de mal no plano espiritual, de acordo com as preferências que nós temos aqui na vida, né? Ao que estivermos ligados, no Evangelho diz assim: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou seja, nós viveremos aonde o nosso coração estiver situado, né? O fato de sermos espíritas não nos credencia, não nos dá nenhum visto, nenhum passaporte para, ao desencarnar, sermos assistidos prontamente para e nos colocarmos numa colônia espiritual, né? Este passaporte partirá de nós, né? Aonde nós colocarmos o nosso pensamento, porque vamos entender o pensamento aí como a força viva do nosso coração, ele está recheado de sentimento, aí sim é onde se manifestará todas as formas de nossa vida. E mesmo no plano material, que não é um mundo tão plástico, né, quanto o plano espiritual, mas o nosso pensamento é o que constrói, é o que atrai. Imaginemos um ímã, né? Uma corrente elétrica, né, ela pode se converter também ela pode também gerar um campo magnético, né? Então, a corrente de pensamento cria um campo magnético em nós. E esse campo magnético ele vai como num ímã atrair ou repelir de acordo com o diapasão com que estamos vibrando. É por isso que as pessoas se encontram ou se desencontram, né? Quando dizem assim, poxa, tem 30 carros na rua, por que o meu foi roubado? Né? Foi escolhido a dedo por alguém ou há uma força de atração aí, né? Então, nós nos movimentamos de acordo com essa força de atração ou de repulsão que parte daquilo que pensamos. Ora, eis a nossa necessidade do Evangelho, né? É no Evangelho onde nós vamos buscar este alimento, né, para nossas almas, para que a gente, em se alimentando diariamente dele, comece então a mudar esta vibração. Como? Ao passar pelas situações, passar a perceber o lado melhor delas, né? Abrir mão da maledicência, abrir mão da crítica que não é construtiva, perdoar, né? Não guardar rancor, perdoar, né? Porque nós temos necessidade de perdão.
Existe uma oração de Emmanuel, psicografada por Chico também, cujo título é Oração Nossa, né? É uma oração linda que deve ser lida todos os dias até que a gente fixe ela. Mas tem 3 frases que eu acho fantásticas, que ele diz assim: Senhor, ajuda-nos a falar sem ferir, ouvir sem corromper os assuntos e ver sem malícia. Porque daí decorre, então, toda a consequência de nossas vidas. Então, nós somos o que pensamos, né? Tudo nasce do pensamento, da intenção, e aí se desdobra na nossa vida. Passa o próximo, Rui, por favor. Não, é o anterior. Em razão disso, antes, não, você está adiantando para trás. Para trás, você está indo para frente. Para trás. Isso, aí. Em razão disso, né, depois da morte do corpo, mais intensivamente vive a alma nas criações em que se afeiçoa, né? Se nós entendermos que todas as nossas construções, elas são somente materiais, então a gente vive para ganhar dinheiro, a gente vive para acumular dinheiro para nos proporcionar determinados prazeres e, enfim, tudo que a matéria pode nos dar de bom, de prazeroso, né? Se esta é a nossa única busca, o que vai acontecer quando a gente desencarnar? E que a gente não vai ter mais acesso a esta sensação. Porque para ter acesso a essa sensação, a gente precisa se ligar a alguém que esteja encarnado. Porque perdido nesse fluido animalizado, como diz a doutrina espírita, nós não temos mais como sentir as sensações da matéria, né? Se a gente busca somente o poder, e este poder constituído em cima das posições que nós galgamos aqui no plano material, né, nos nossos títulos, nas nossas posições sociais, nas nossas posses, e na hora que desencarna, isso não vale mais de nada, né? Isso não nos garante absolutamente mais nada, né? Nós vamos continuar na mesma posição evolutiva em que a gente se encontra, porém, sem as prerrogativas que temos enquanto encarnados. Então, Emmanuel diz assim: dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Nós não conseguiremos ir além daquilo que nós conseguimos projetar no pensamento, né? É uma barreira limitante, né? Nós só conseguimos atingir até onde a onda do nosso pensamento alcança. Além disso, a gente não consegue. É por isso, por exemplo, que André Luiz passou, dizem que 8 anos no plano espiritual, depois que ele desencarnou, no umbral. E, no entanto, estava ao lado dele, né, espíritos que poderiam já tê-lo resgatado. E ele não foi resgatado. Por quê? Porque o pensamento dele não alcançava lá. Até que, num determinado momento, ele se rende e faz uma prece. E, ao fazer uma prece, é como se ele entra numa outra faixa vibratória e que permite ser resgatado. Porque os espíritos superiores, eles não entram chutando a porta, eles não forçam a barra, eles respeitam as nossas escolhas, por mais doloroso que seja nos ver sofrer. Mas eles sabem que se a lagarta, se nós tentarmos ajudá-la e tentarmos rasgar o casulo dela, porque nós estamos achando que ela está tendo dificuldade de sair, ela vai sair com as asas tíbias, né? Com as asas frágeis,
porque é justamente no esforço de romper a crisálida, né, naquele imenso esforço, como se fosse o parto, né, nosso, do ser humano, é naquele esforço que a lagarta faz com que, agora a borboleta, haja circulação plena nas suas asas. É no trabalho de parto, né, passando ali, sendo expulso nas contrações, que o aparelho respiratório tem a sua finalização. Então, nada é por acaso, né? Não existe ponto sem nó. E isso a gente tem que internalizar, não só entender. Porque se ficar só no campo do entendimento, a gente vai continuar agindo do mesmo jeito. Mas a partir do momento em que a gente internaliza e muda, a gente começa a agir perante a vida, perante os acontecimentos, de uma maneira diferente. Então, Emmanuel diz assim, nesse mesmo livro Pensamento e Vida, né, diz assim, mais ou menos, guardando o pensamento, ou seja, o nosso pensamento, né, guardando a faculdade de substancializar, de dar substância, né, às nossas próprias criações, imprimindo a elas vitalidade e movimento secundário, e movimentos temporários, a maioria de nós, né, encarnados em transição para o plano desencarnado, nós somos naturalmente obcecados pelos quadros da nossa própria imaginação, que ela pode estar aprisionada em fenômenos alucinatórios, né, como ocorre quando a gente dorme, né, no nosso sono, e aí dentro do qual, na maioria das circunstâncias, o ser encarnado, ao invés de se retirar do aparelho físico, ele acaba descansando, ele acaba ficando em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta, né? Então, depois da morte, mais intensivamente, nós vamos viver essas criações a que nos afeiçoamos. É o próximo, Rui. Acho que eu estou, em razão disso, passou para este daí agora? Deixa eu me situar aqui, porque eu acho que o meu arquivo está diferente. Não, você voltou. Ele tem que ir para frente. O próximo. Isso. Não. Vê se não tem um que é assim, em razão disso, depois da morte do corpo, mais intensivamente, este daí. Em razão disso, né? Depois da morte do corpo, mais intensivamente vive a alma as criações a que se afeiçoa. Tá, esse aí foi o que a gente viu agora. É o próximo. Facilmente explicável. É o próximo slide. Este. Perfeito. Obrigado. Facilmente explicável assim a continuidade de nossos hábitos e tendências além da morte. Ou seja, nós vamos dar continuidade àquilo que nós estamos acostumados. Então, se temos algum vício, esse vício não se extinguirá depois do desencarne. Ele permanecerá. E aí, para buscar senti-lo, a gente vai ter que, como eu disse, se associar a algum encarnado, né? Assim como também, se temos bons hábitos, se temos hábitos salutares, hábito de conviver com os outros, colaborando, compartilhando, nós vamos encontrar também, quando desencarnarmos, outras 1000 possibilidades e recursos para nos adiantar, né? Porque a natureza não dá saltos, então nós vamos continuar com os nossos vícios e com os nossos hábitos. Porém, agora num plano, como eu falei, mais plástico, em que a força do nosso pensamento vai atuar
e isso vai ficar mais estuante para a gente. Emmanuel diz assim, os habitantes de outras esferas, ou seja, do plano encarnado, né, eles vêm buscar no mundo, no plano encarnado, ou seja, os desencarnados vêm buscar nos encarnados, né, aqueles com os quais eles simpatizam. E a mente encarnada aceita a visita das entidades com as quais se afina. Então, seja lá para o que estivermos pensando, seja lá qual for a nossa intenção, se para o bem ou se para o mal, entendendo aqui que bem é aquilo que nos convém como bem comum, né? E o mal é aquilo que não nos convém, é aquilo que nos traz algum sofrimento, ainda que às vezes um prazer imediato, mas que acaba que não nos faz bem, né? Para onde nós estivermos apontando a nossa bússola do pensamento, aí nós teremos companhias. Nós sempre temos companhias. É a nuvem de testemunhas que Paulo fala, né? Porque o nosso pensamento, a nossa mente, ela funciona como um rádio. Mas é um rádio que ele é não só receptor, é um radiotransmissor também. Então a gente automaticamente, sem querer, né? Mas a depender do que nós estejamos vibrando, do que nós estejamos sentindo, a gente regula o dial desse rádio. E a gente vai sintonizar numa faixa superior ou numa faixa inferior. E onde sintonizarmos, nós encontraremos ressonância. Ou seja, o que estamos sentindo, pensando, será reforçado, né? Será amplificado, porque encontra sintonia com outros que pensam nas mesmas coisas. O próximo, Rui, por favor. É na hora solene da morte que todas as recordações da vida sobem à tona da consciência. É aquele famoso relembrar de tudo no átimo, né? Nesse mesmo livro, Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim, sendo a mente o espelho da vida, nós entenderemos sem dificuldade que durante a morte as imagens que vão prevalecer mais profundamente em nosso desejo, em nossa mente, são aquelas que foram esculpidas, ele usa esse termo, esculpidas pelo nosso desejo. Ele diz assim, é uma reflexão reiterada e de modo intenso. No outro livro, que é no livro Comandos de Amor, ele diz assim, ele usa o termo desacolchetear, ou seja, tirar dos colchetes, né? Então é como se as memórias, né, que nós acumulamos ao longo do tempo, né, os encontros e os desencontros na vida, as figurações de pensamento, as palavras que nós utilizamos, os atos nossos, né, tudo isso sai dos colchetes da memória. Ele usa assim, desacolchetam-se da memória os quadros que o tempo acumulou, né? E isso, então, vem à visão interior de nossa própria alma, né? Uma espécie de crise, né? Bom, vai trazer para a gente os efeitos que isso tudo produziu, segundo a própria espécie, se foi de natureza boa ou de natureza má, né? E aí, nesse mesmo livro, ele vai dizer assim, vozes brandas e austeras, né, se levantam para bendizer ou para amaldiçoar. Mãos serenas ou crispadas de dor se erguem para auxiliar ou para ferir, né? E aí, imagens múltiplas que traduzem amor e ódio, traduzem devotamento ou desespero, vão se sucedendo em nós, compelindo a nós mesmos
a receber o fruto de nossas próprias obras. Né? Isto é algo que a gente ouve não só dentro da doutrina espírita, mas quando a gente vai acessar literatura que não é espírita, mas de pesquisa, né, que fala sobre experiências de quase morte, inclusive, tem esta situação de que, olha, minha vida toda passou em 1 minuto, passou na minha frente. Claro, ela parou, as cenas foram paradas justamente naqueles momentos mais graves de nossas vidas, né? Aonde foi demandado de nós maior cota de compreensão, de benevolência, de indulgência, e nem sempre nós atendemos daquela maneira. O próximo, Rui, por favor. A morte é, por isso mesmo, o retrato da vida. Né? Emmanuel diz que a morte extrai, né, a soma do nosso conteúdo mental e aí nos compele a viver dentro deste conteúdo. No outro livro ele vai dizer assim: cada atitude nossa entre os homens, ou seja, cada atitude nossa encarnado, né, é uma pincelada na tela do destino a esperar-nos no limiar do sepulcro, né, com a sua justa colaboração. Cada conflito que improvisamos será para nós um deplorável tumulto na mente, assim como também cada gesto de amor vai ser para nós um bálsamo de luz. Né? Isto tudo acontecerá no momento da travessia, né? Porque isso tudo virá à nossa mente. Né? Tem uma outra citação dele que ele diz assim: morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo para despir a túnica de nossos reflexos menos felizes. Então, assim como vivemos, assim será a nossa morte, assim será o nosso desencarne. Por isso que a morte é o retrato de nossa vida. E aí, no próximo slide, finalizando quase, por favor, Rui, o próximo. Ele diz... Não, você foi para trás. Para frente. Mais um. Isso. Ele diz assim: ao invés de temeres a morte, né? Ao invés de temer a morte, fase da existência, da nossa existência, a lavoura de bondade e trabalho, auxílio e compreensão em favor dos que nos rodeiam. Porque se nos desembaraçarmos bem, e aqui cabe a seguinte reflexão, não é exigido de nós ser aquela pessoa que é o exemplo máximo de caridade, de benevolência. Não. Né? O que nós exigimos de nós mesmos, uma vez que nós nos constituímos nos nossos próprios juízes, né, é algo muito mais simples. Né? É atender às nossas tarefas, ou aos nossos deveres, às nossas responsabilidades que foram constituídas no nosso dia a dia. Primeiro conosco mesmo, né? Cuidar de si próprio. Aplicar o nosso tempo numa verdadeira academia do espírito, né? Mas não nos descuidar do corpo, que é o veículo que a gente precisa, enquanto encarnado, para poder aproveitar essas experiências. Depois atender aqueles deveres, aquelas obrigações que o nosso círculo mais íntimo, em que a vida nos colocou,
demanda. Este círculo mais íntimo são os nossos pais, são os nossos filhos, né? São os nossos irmãos, são os nossos cônjuges, são os nossos irmãos em afinidade, porque existem os irmãos pelos laços consanguíneos, mas existem aqueles irmãos que a vida une, né? Essas pessoas se buscam, todos nós temos exemplos disso conosco mesmo, né? Aqueles amigos, irmãos nossos, amigos de alma mesmo, que nós nos encontramos na vida e que deste relacionamento nascem as oportunidades de um amparo mútuo, né? Nascem as obrigações, obligatio, né? São ligações buscadas, não são ligações impostas, né? Este ob no sentido de ser nosso, né? É isso que se demanda da gente. Excedeu a isso, foi além, né? Conseguiu extrapolar o círculo mais íntimo e conseguiu, então, transitar entre os outros, também cultivando bem, também semeando bem, né? Ótimo, né? Um passo a mais, mas vai ser exigido de cada um o que cada um pode dar. Então, dentro do que a gente puder, né? É isso que nos será cobrado. E para a gente finalizar, o próximo slide, ele tem essa frase assim, de uma hora virá. E aí deixa eu pegar aqui, porque agora eu preciso ler, porque a memória não é assim. É um texto de Emmanuel, num livro chamado Semeador em Tempos Novos. O título é justamente esse, Uma Hora Virá. É um texto que eu peço assim para a gente ouvir com os ouvidos do coração também, né? Ouvir refletindo em cada frase, até porque Emmanuel não dispensa palavras a esmo, né? Ele realmente consegue aproveitar cada palavra, cada frase que ele coloca nos textos dele. Uma hora virá em que a senda terrestre se te revelará sob nova expressão. Hora em que te despedirás de todos os patrimônios que desfrutaste no mundo. Em que compreenderás na terra a escola que te serviu generosamente. Em que verás no corpo a armadura bendita a garantir-te o aprendizado. Em que reconhecerás no ouro e na posse valiosos empréstimos do divino poder que detiveste a título precário. Hora em que desejarias ter sido a melhor das criaturas, para que a simpatia dos outros te acalente a alma inquieta. Em que todos os nobres ideais não cumpridos surgirão a teus olhos, perguntando: por que nos esqueceste? Em que a luz da memória te fará lembrar, dia por dia, devolvendo-te a plantação do caminho percorrido em forma de colheita. Hora em que o pensamento, por mais célere, não recuperará os minutos perdidos, em que as mãos, por mais diligentes, não conseguirão retroceder para realizar a tarefa menosprezada, e em que a língua, por mais culta, não conseguirá recuar para refazer as palavras irrefletidas. O aprendiz chega ao dia da aferição de aproveitamento, o operário atinge a ocasião em que será julgado pela obra feita. Alcançarás, igualmente, a hora inevitável em que cessará a tua presença visível entre os homens, para que a terra te julgue. Vive, assim, de acordo com a simplicidade do amor e com os ditames da verdade, plasmando o bem por onde transites, sem olvidar os tesouros do tempo, de vez que o mal em nosso espírito, ainda mesmo quando estejamos libertos da algema física pela graça da morte, será sempre o inferno que não nos permitirá viver o céu nos céus. E aí o próximo slide, Rui.
Não, paz e bem. O tradicional paz e bem, né? Eu encerro aqui a exposição e agradeço a todos pelos ouvidos e fico à disposição para acréscimos que tenham.